Olá, meus caros alunos, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. E na aula de hoje vamos perceber como foi construída a colonização portuguesa na América, desde as primeiras explorações, passando pelas capitanias hereditárias e o governo geral, apresentando os investimentos da coroa portuguesa em pau-brasil, cana-de-açúcar e escravos. Então, vamos à aula? Olha só, eu entendo que a primeira coisa importante de ser falado sobre o início da colonização portuguesa na América é você, de certa forma, entender que o comércio de especiarias com o Oriente ainda era essencial para os portugueses. E é por isso que o Brasil acabou sendo alvo de poucas ações dos portugueses. Eu vou destacar aqui as chamadas expedições guarda-costas. Isso vai ocorrer entre 1500 e 1530. No mais, o que tivemos nesse período de colonização foi basicamente a organização dos sistemas de feitorias, ou seja, fortificações no litoral da colônia, com o objetivo de extração do pau-brasil, utilizando aí para isso o trabalho indígena mediante ao escambo, que seria a troca de mercadorias pelo trabalho por parte dos indígenas. Entenda que, diferente dos espanhóis que verificaram adornos de ouro nos grupos sociais que habitavam a América, os portugueses não encontraram de imediato nenhum sinal da existência de ouro aqui no litoral do Brasil, da extração de pau-brasil ser vista como a principal finalidade comercial. Veja que o pau-brasil era um produto de alto valor na Europa, do qual se retirava uma tinta, assim, num tom meio que avermelhado. Assim, temos a construção dos primórdios do contato entre portugueses e os povos da floresta, mas logo se percebera que esse contato não seria nem um pouco pacífico. Finalidade de dominação territorial da América. E como a atenção econômica ainda era para o comércio de especiarias lá no Oriente, o rei Dom Manuel I decide por entregar isso em 1503 a exclusividade da exploração do território colonial a um cristão novo e fidalgo chamado Fernando de Noronha, ou Noronha. Assim, caberia a Noronha o investimento para a exploração da colônia, tudo regulamentado pela coroa portuguesa, é óbvio. Para que você tenha uma ideia, em 1511 o rei Dom Manuel criou o Regimento Nau-Bretoa, que regulamentou a exploração do pau-brasil. Assim, haveria de ser pago à coroa cerca de 20% dos lucros obtidos, o que demonstra toda a vantagem dos portugueses no negócio. Aqui eu gostaria que você pensasse comigo. Cabia a Fernando de Noronha investir o seu próprio dinheiro no desenvolvimento da colônia. E caso ele tivesse lucro, cerca de 20% desse valor lucrado deveria ser destinado à coroa. E depois dizem que português é burro. Fernando de Noronha não dá sequência à exploração do Brasil, o que leva a coroa a organizar melhor a colonização do Brasil e a proteção das terras portuguesas. Assim, o rei Dom João III, em 1532, decidiu criar o sistema de capitanias hereditárias, nas quais seriam divididos o território da colônia em 15 faixas de terras. Eu sei que você sempre estudou que essas faixas de terra eram horizontais. Porém, como demonstra Van Hagen em 1854, havia também divisões feitas de modo vertical, ao norte de Itamaracá, nos atuais estados do Pará e Maranhão. As capitanias seriam doadas a fidalgos, ou seja, nobres portugueses, que assinaram a carta de doação, onde estabelecia que o capitão donatário deveria, olha só, mais uma vez, arcar com os custos da colonização, recebendo em troca parte dos impostos da coroa e lucro do comércio do pau-brasil. Então, mais uma vez, o Estado português se mantinha seguro quanto ao investimento na colônia Brasil,
uma vez que não havia margem de perda de investimentos. Vale destacar somente, nesta década de 1530, o comércio de especiarias do Oriente começava a dar sinais de declínio. Veja que foram diversos os fatores que fizeram com que as capitanias hereditárias fracassassem, como a falta de investimento por parte dos donatários, ataques indígenas, terras pouco férteis. Assim, as capitanias foram sendo incorporadas novamente à coroa. O rei Dom João percebia que era preciso construir um novo modelo de administração colonial, e assim, em 1548, foi criado o Governo Geral. Vale um importante destaque que algumas capitanias hereditárias seguiram coexistindo com o Governo Geral por algum tempo. Mas, esse novo modelo de administração colonial portuguesa tinha como objetivo centralizar o comando nas mãos da coroa portuguesa. E, para tanto, havia, a partir de agora, a necessidade de um investimento por parte da mesma coroa, claro, para que houvesse, assim, resultados financeiros práticos. Olha, assim temos Tomé de Souza como primeiro governador-geral, colocando Salvador, na Bahia, como centro do governo e capital colonial. Foi criados cargos administrativos coloniais, como o capitão-mor, encarregado da defesa, ouvidor-mor da justiça, provedor-mor das finanças. Como governo geral, chegaram os primeiros jesuítas, com o objetivo de expansão da fé católica, catequizar os índios e também auxiliar na imposição cultural portuguesa. Com investimentos no cultivo da cana-de-açúcar, planta que os portugueses já haviam cultivado lá na Ilha dos Açores e Madeira, ainda que o açúcar tivesse um alto valor comercial na Europa, olha só, não foi esse o único motivo para a adoção da empresa açucareira aqui no Brasil. Entenda que o cultivo da cana-de-açúcar usava por base a mão de obra escrava e o comércio de africanos. Em pouco tempo ele se mostrava um dos pilares da economia portuguesa. Dentro dessa nova lógica administrativa colonial, haveria a adoção do sistema de seis-marias, ou seja, doação de terras da coroa para o cultivo agrícola. Assim, o seismeiro, um fidalgo português, agora receberia uma vasta quantidade de terras e investimento do Estado português, inclusive o financiamento da compra de escravos africanos. Mas agora todo o controle estava nas mãos do rei de Portugal. Ou seja, não havia liberdade de produção, muito menos comercial. Passara a vigorar com rigor o Pacto Colonial, onde a produção deveria obrigatoriamente ser enviada para Portugal e de lá revendida para todo o mundo. Bem, como os produtos comprados pelos colonos só poderiam também ser vendidos pelos portugueses. E com o investimento da coroa, as regiões da Bahia e Pernambuco logo se tornaram as mais ricas da colônia. Gente, o Nordeste era o centro econômico colonial, deixando as demais regiões para cultivos diversificados, além de abastecer basicamente o mercado interno. A criação de gado e a extração de produtos in natura, como por exemplo as drogas do sertão, tiveram a sua importância, principalmente na expansão da fronteira colonial de Portugal com a Espanha. Bom, aos poucos, os portugueses iam adentrando para o interior da colônia, alargando a sua fronteira, até chegar a mais ou menos à configuração atual que nós temos hoje. Devido ao grande isolamento das capitanias, a coroa decidiu em 1572 criar dois governos gerais, um ao norte, com capital em Salvador, e outro de Ilhéus para baixo, ao sul, com capital no Rio de Janeiro, que mais tarde, com a descoberta do ouro, passaria a se tornar a capital colonial. Mas isso você já sabe, né? Isso é uma outra história, porque eu vou ficando por aqui e agradeço demais por você ter assistido essa aula até o final. Até a próxima e valeu!